Que doideira. Mas foi uma coincidência estranha. Mas ela tava ali em cima do... Ficava muito na Flórida ali, mesmo? na Flórida inteira, Caramba. Rolou um boato. Aí puxaram um projeto que o Exército, a Marinha fez nos anos 60. Eu esqueci o nome, é um projeto muito bem documentado, que eles liberaram bactérias no litoral para ver como é que elas iam se movimentar. 10 pessoas pararam no hospital e um morreu, que era uma bactéria também, Pena que eu esqueci o nome do projeto. Se me der um tempinho, eu acho aqui o link. Aí os caras estão falando projeto tal 2.0, né? 2.0. Falei, pô, mas vai cair logo na minha cabeça aqui. Bem quando eu tô aqui, testa cara. isso na tua avó lá, pô. Deixa ele voltar pro Brasil, mas cara. deve ter sido coincidência, né? Não é possível. Que doideira. E os documentos do Kennedy, cara? Caramba, isso aí. E aí? Cara, eu mergulhei profundo nisso agora. Porque pra tentar validar uma história antiga, né? Porque tem uma direta conexão com a tentativa de assassinar o Fidel Castro, né? E com a máfia também. Aí? Com a máfia. Caramba. A história é interessante pra caramba. Vou até dar uma goladinha na água aqui, que agora... a gente conversou sobre isso, né, Sérgio? Essa agora puxou um assunto que me interessa mais do que o da pirâmide. Não, a gente até falou, vamos esperar o Daniel Lopes, que eu não tive coragem. Quantas páginas foram? 80 mil páginas. Eu também não li, né? Mas meteram a inteligência artificial ali pra poder... Separa por tópico pra mim, por favor. Então, o que tá pipocando agora é o seguinte. A máfia de Nova York controlava Cuba. Eles tinham cassinos, prostíbulos, lavavam dinheiro. Isso aí aparece no Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mostra agora isso, também, né? Tem o irlandês, acho que também mostra um pouco isso, né? O Scorsese. E o que aconteceu? Quando teve a Revolução Cubana em 59, Fidel Castro assumiu o controle de tudo. Então a máfia ficou com raiva, falou: ou a gente mata esse cara, ou a gente vai ter que fazer uma aliança com ele para ele deixar a gente continuar explorando. Inclusive, é o tal do Meyer Lansky, que foi um mafioso, que foi um dos pioneiros ali em Cuba. Só que nesse meio tempo, uma galera da máfia judaica, e o Meyer Lansky era da máfia judaica, eles criaram o Cassino Flamingo em Las Vegas. Sim. Eles já estavam investindo em Las Vegas. Então, o que acontece? Nessa época que teve a Revolução Cubana, a máfia passou a explorar mais as Bahamas e Las Vegas. Aí Las Vegas bombou, porque eles mudaram o centro de operação, né? Fizeram tipo a Monte Carlo no meio do deserto lá, né? Certo. Só que aí, alguns dos mafiosos se uniram à CIA para tentar derrubar o Fidel Castro. Caramba. A CIA queria derrubar por questões geopolíticas, né? Que não queria míssil balístico ali em Cuba. E o mafioso queria voltar a fazer o business dele, né? Então teve uma associação estranha ali entre as duas coisas e a galera já estava chateado com o Kennedy porque a invasão da Baía dos Porcos ele não mandou apoio aéreo. Então os caras não conseguiram invadir. Estavam suspeitando que ele era um traidor da pátria, que estava passando informação pro... Agente russo, né? Como se ele fosse um agente duplo ou um comunista, porque o macartismo ainda estava um pouquinho... Né? O macartismo é aquela perseguição desenfreada, né? Todo mundo é comunista. Inclusive tem lendas de que James Dean, por exemplo, alguns atores teriam sido assassinados pela CIA por suspeita de envolvimento com o movimento comunista nos Estados Unidos, né? Caramba. Que eu acho que o James Dean morreu num acidente de carro e falaram que sabotaram o carro dele. São lendas, né? Não tem prova isso. Mas, realmente, o J. Edgar Hoover, ele tinha essa comunistofobia, né? Por ele, todo mundo era comunista e tal. Então, ele usava a ferramenta que ele tinha criado, que era o FBI, para perseguir esses caras que ele cismava que eram comunistas, né? Inclusive, na minha área da linguística, a minha área é análise de discurso. Análise de discurso vem de uma outra área, que é análise de conteúdo, que surge na época do macartismo, quando, por exemplo, se o cara falasse muito em, por exemplo, liberdade social, justiça social, aí eles faziam uma classificação de quantas vezes o cara usava uma palavra para ver se ela era comunista ou não. Caramba! Negócio totalmente esquizofrênico, né? Que loucura. Então eles faziam isso, né? Olha o discurso dele, eles transcreviam. Soma aí quantas vezes ele usou justiça social. Se for mais de 5, é comunista. Que então a linguística é doidaça, né?